de fazer uma disciplina com ela. Então, eu queria, né, dispensa apresentações, mas de toda forma eu vou apresentar, né, a honra que a gente tem de estar com essas duas pesquisadoras aqui com a gente. Queria falar primeiro de Silvana. Silvana Goelner é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente professora visitante da Universidade Federal de Pelotas, pós-doutora em desportos, integra o grupo de estudos Mulheres do Futebol, é pesquisadora e ativista do futebol de mulheres e colunista também do portal Ludopédia. Falando um pouco de Carol, Ana Carolina Vimieira é professora adjunta do Departamento de Comunicação Social e docente permanente do PPG-Com, da Universidade Federal de Minas Gerais. É coordenadora do Coletivo Marta, que é o grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, e vice-coordenadora do GP de Comunicação e Esporte do nosso Intercom. Trabalha com culturas torcedoras, protesto e ativismo no esporte, mídia e gênero, entre outras questões. A gente vai começar, então, com a fala da professora Silvana, de 20 a 25 minutos, como a Soraya já tinha indicado, e depois a gente passa para a fala da professora Carol, para a gente poder abrir para o debate, para a conversa. Silvana, por favor, muito obrigada mais uma vez. Ok, boa tarde a todos, todas e todos. Queria agradecer imensamente o convite, dizer que é uma alegria participar desse evento, que já com o relato que a Soraya deu, já está muito potente pelo número de trabalhos e provavelmente pela qualidade dos trabalhos apresentados. Dizer da alegria de encontrar e reencontrar a Ana Carolina, da gente partilhar espaço, e também vários dos nomezinhos que eu estou vendo aqui dentro do que eu consigo enxergar na minha tela, que são pessoas conhecidas e queridas e que também se envolvem muito com essa discussão de futebol, de esporte e de gênero. Bom, quando a Soraya me convidou, ainda essa semana escrevi, bom, o que se pensa em falar, né? O que seria interessante falar? E ela, não, tematiza a questão do futebol de mulheres, porque, enfim, é o que eu tenho, nos últimos tempos, me envolvido bastante fortemente, digamos assim, não só no campo acadêmico da pesquisa, mas também numa espécie de militância junto com as jogadoras, com as protagonistas, em especial aquelas lá da primeira geração. Então, o que os feminismos têm a dizer sobre as práticas corporais esportivas, né? Eu pensaria, e vou tentar operar nessa lógica, que só é possível viver o que a gente vive hoje, as mulheres vivem no campo das práticas corporais esportivas pelos feminismos. Mesmo que as atletas não se considerem, não se representam, nem se pensam como feministas. E não só as atletas, mas as mulheres que circulam no entorno do futebol, né? Então, se por algum tempo os feminismos, digamos assim, não olharam, e tem que falar feminismos no plural, porque não existe um feminismo, mas há várias perspectivas dos feminismos operarem em discussões não só teóricas, acadêmicas, mas também políticas, né? Se por determinado momento os feminismos não olharam o esporte como um tema digno, digamos assim, merecedor de muita atenção, por outro lado, os esportes também dispensaram, digamos assim, a contribuição do pensamento feminismo para a sua estruturação. Talvez se tivesse feito isso, a gente teria mais igualdade no campo esportivo. Bom, vou tentar falar um pouquinho sobre a questão do futebol, né? Mas antes queria dizer que, pensando assim nos feminismos, o que eu estou pensando, o que eu quero dizer desse movimento que é tão amplo, plural, muitas vezes contraditório, né? Primeiro que feminismos não se referem só às mulheres. O movimento feminista, ainda que tenha pautado muito da discussão das desigualdades social, mas os feminismos buscam uma sociedade mais justa, mais humana, menos excludente, e tem incorporado várias pautas, né? Aliás, por conta do feminismo, penso que muitas pautas hoje que estão nos movimentos dos marcadores sociais da diferença, ou a questão de interseccionalidade, os feminismos vêm apontando isso como temáticas importantes. Então, é um movimento que inicia com um movimento de reivindicação de direito para as mulheres, inclusive de votar, de existir, né? Passa pelas desigualdades de gênero, e daí eu acho que a gente tem que considerar que, ainda que estejamos em 2023, as mulheres, eu vou falar mais do nosso contexto, né, no Brasil, são sujeitos de segunda categoria, de segunda classe, né? A violência, o assédio, o abuso
fazem parte do nosso cotidiano. Acho que a violência, não só a violência sexual, a violência física, mas a violência moral, psicológica, patrimonial, a violência virtual, que a gente está vendo também, de novo, incidir de uma forma muito forte sobre as mulheres, é algo bastante presente. Se a gente pensa que a cada 8 minutos uma mulher ou uma menina é vítima de estupro no Brasil, e que, segundo os dados do Anuário de Segurança Pública, agora de 2023, e 60% são crianças de 0 a 13 anos, né, a gente vai pensar que impacto isso pode ter no campo das práticas corporais esportivas, né, na medida que uma violência desse porte aniquila uma menina, uma mulher, ou seja, é um impeditivo bastante grande para que se desenvolva, inclusive, a sua autoestima, a sua saúde física e mental. A gente vê questões ainda como não é nem dupla divisão da jornada de trabalho, mas a múltipla jornada de trabalho que incide sobre a mulher, as mulheres, a questão da maternagem, que não é só a maternidade do ponto de vista biológico, mas o cuidar dos filhos da família, das extensões todas familiares, né? Então, o quanto isso também tem impactado no campo das práticas esportivas. Então, quando a gente pensa nos feminismos, não se fala só, ainda que seja uma pauta importante, a questão dos direitos reprodutivos, a questão do aborto, bastante importante, a questão do corpo, né, que tem uma relação bastante forte também com o futebol, se a gente pensar, né, nosso corpo nos pertence, ele pode ser do jeito que ele quiser, como a nossa subjetividade. Então, pensar o esporte ou o futebol como um direito passa, do meu ponto de vista, pela questão dos feminismos, mesmo que a gente não se dê conta disso, ou que muitas mulheres não apenas não se deem conta que só foi possível elas estarem hoje onde estão por conta dos feminismos, ainda que até rechacem muitas vezes, né, com aquela coisa, eu não sou feminista, né, como se isso fosse um monstro, né, como se que foi uma narrativa construída, inclusive, pelo patriarcado para desconstituir a importância dos movimentos feministas. Então, no futebol, a gente vai vivenciar um cenário de resistência, né, e esse cenário de resistência se dá tanto pela relação entre o futebol para as mulheres, sejam elas jogadoras, narradoras, técnicas, gestoras, torcedoras, que a Carol vai falar muito mais. Ela é um espaço de ocupação que elas têm, ou ela é uma profissão? A gente ainda vive muito essa discussão de que o mínimo que acontece para as mulheres ainda não estamos no patamar que poderíamos estar, e acho que as lutas que se movem nesse sentido são pautadas por movimentos feministas. Eu vou tentar explicar isso daqui um pouquinho. É ainda um cenário adverso, de resistência, de luta, né? Uma coisa é entrar nas práticas corporais esportivas e outra é permanecer, né? E daí eu acho que a gente pode pensar não só a questão de preconceitos, que já diminuiu, mas a questão do ambiente seguro, para mim é algo bem importante para que mulheres e meninas estejam nas práticas corporais e esportivas, sem falar de estrutura, da objetificação e sexualização do seu corpo, né, do corpo da mulher como algo a ser consumido por outrem, né, então todas as relações da cis heteronormatividade que colocam um peso muito grande sobre a aparência das mulheres, né, e daí muitas vezes patologizam aquelas que não têm a aparência designada como sendo mais adequada, recomendada, etc. Mas, enfim, quero dizer que desde sempre as mulheres estiveram nos futebols, pensando no plural, né, não só futebol de campo, nas várias formas de se apropriar desse elemento da cultura corporal, tiveram várias formas de inserção, como já falei, alguma dessas, ainda que fossem invisibilizadas, né, e a gente vê a história oficial, e agora, coincidentemente, acabei de ver uma notícia que o presidente da CBF já não é mais presidente da CBF, a eleição dele foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enfim, já não temos presidente, é um presidente interino, ou seja, o que esperar de uma instituição como essa, uma agenda propositiva para os feminismos e para outras agendas, não estou tentando falar só de mulheres, mas o futebol, e quando eu falo de mulheres, quero dizer que eu também estou considerando as mulheres trans na categoria mulheres, né, ou seja, toda a população LGBTQIA+, que também é muito mais, tem muito menos oportunidades do que o futebol de mulheres, né. Enfim, então, como elas desde sempre tiveram nesse espaço, elas acabaram, historicamente, do meu ponto de vista, né, fissurado algumas representações dessa cis-heteronormatividade pela apropriação do espaço público, o espaço tido como de predomínio deles, o esporte muitas vezes se dá no espaço público,
por romper um pouco com essa feminilidade, com essa relação entre a maternagem ou a maternidade como um destino da mulher. Então, muitas vezes, os discursos médicos operavam e ainda operam no sentido que isso pode ser prejudicial para o campo das mulheres. E a feminilidade normativa, que para mim ainda é um discurso muito forte, não é sem razão, que muitas vezes se tentam, com os uniformes, feminilizar o corpo, ainda que não seja mais tão, até porque os feminismos trouxeram isso, né, esvaziar um pouco esse discurso, mas até 3, 4 anos atrás esse discurso ainda era muito presente. E se hoje ele um pouco menos, é por conta exatamente dos feminismos. Então, o futebol sempre, as mulheres sempre estiveram nele, ainda que tivéssemos aí 40 anos de proibição, né, entre 41 e 79, não só no futebol, mas em várias modalidades esportivas, o que promoveu um gap muito grande no desenvolvimento da modalidade em nosso país. Quero dizer que em 79 a gente tem os marcos, né, e fala muito que deixou de existir a proibição, mas deixou de existir por quê? Né? E daí volta a dizer, os movimentos sociais, os movimentos feministas pressionaram, né, e a gente conhece algumas mulheres que estiveram nos meandros dessas brigas todas e que não aparecem, porque, enfim, essas mulheres parecem que não são protagonistas da desconstrução desse espaço, aparece como se o CND tivesse, né, revogado o próprio decreto que proibia, mas para que isso acontecesse, muitas mulheres estiveram ali na luta, na frente, e identificadas ou não com o feminismo, isso que eu quero dizer, muitas não se identificaram, até achavam que não queriam se colocar como feministas, por medo, inclusive, mas assim, desde 83, então, quando o futebol de mulheres é regulamentado no nosso país, a gente vai ver uma série de avanços e uma série de impeditivos, né? O futebol de mulheres no nosso país é marcado por altos e baixos, né? Então, acontece, diminui, tem algum movimento, e daí tem a relação com os campeonatos internacionais, as conquistas que são importantes da nossa seleção em campeonatos internacionais, ainda que não tivesse aquilo que a grande maioria acha que deveria ter sido, que é o primeiro lugar numa Copa do Mundo, uma medalha de ouro, porque parece que a de prata não serve nos Jogos Olímpicos. Enfim, eu queria, estou tentando apressar, porque eu estou vendo aqui o meu tempo está quase já acabando, mas eu queria chamar a atenção de um movimento que vem, digamos, dos 2014, 2015 para cá. 2014 foi ano de Copa do Mundo de futebol de mulheres, o museu faz a exposição Visibilidade do Futebol de Mulheres, há uma pressão de muitas mulheres, algumas feministas e eu me coloco como feminista nesse processo, né, reivindicando espaço no Museu do Futebol para as mulheres, porque era futebol dos homens. Então, ali acho que tem um marco interessante, e esse marco ele repercutiu na produção acadêmica, repercutiu na visibilidade da imprensa, porque o museu tem uma representatividade grande, quando faz uma campanha chamando a atenção para a presença das mulheres e inserindo as mulheres no seu acervo, que até então não existia, isso tem uma visibilidade. E a gente tem, nesse contexto, uma série de movimentos feministas que estão chamando atenção para essas pautas, né? A gente tem a Primavera Feminista, que foi a discussão que inicia lá no Rio de Janeiro, os movimentos com relação às questões dos direitos reprodutivos, a gente vê a Marcha Mundial das Mulheres, a gente vê a Marcha Mundial a Marcha das Margaridas, que são as mulheres ligadas ao campo e à zona rural, a gente viu o Me Too, eu também, uma campanha que teve grande representatividade, Nenhuma Menos, na Argentina, a partir do assassinato de uma menina brutalmente assassinada. A gente vê o Não é Não, a gente vê o movimento das jornalistas, né, esportivas, Deixa Ela Trabalhar, a gente vê o Lute como Garota, Jogue como Garota, ou seja, ainda que não tivesse uma pauta específica para o campo das práticas corporais e esportivas, muitos desses movimentos possibilitaram que as mulheres se percebessem como mulheres, criasse representatividade e também se inserissem nessas pautas. Então, eu vejo isso muito importante para a gente pensar o esporte. Especificamente com relação ao futebol, eu quero chamar a atenção, exatamente em 2015, que uma ex-jogadora da seleção australiana, Moya Dodge, que foi presidente, ou vice-presidente da Confederação Asiática de Futebol, ela vai inserir o conselho da FIFA, o conselho diretor lá da FIFA, e ela que traz a discussão de gênero para a FIFA, que até então não existia. Então, em 2016, claro que ela vai costurando uma série de coisas, em 2016 a FIFA assume o futebol de mulheres como um pilar estratégico.
E isso vai desencadear certos movimentos que vão repercutir aqui na Conmebol, na própria CBF, né, a Conmebol, com aquela determinação que começa a acontecer em 2019, que os times de homens que queiram disputar os campeonatos intercontinentais deveriam ter equipe de mulheres. A gente tem o licenciamento de clubes, a gente tem o Profut, ou seja, a gente vê uma movimentação, uma política de indução, digamos assim, a acontecer e começa a ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de visibilidade o futebol de mulheres em nosso país. A Copa de 2019 foi significativa, Copa do Mundo, pela visibilidade, pela abrangência. A gente começa a ver as narradoras, as comentaristas com mais espaço, né, as árbitras, enfim. Aí todo um movimento interessante para observar. Quero chamar a atenção também para 2017, que foi, para mim, também um marco. Apesar das mulheres muitas vezes não se identificaram como feministas, atletas que se envolveram na demissão coletiva, naquela carta aberta que foi feita à CBF, quando a Emily Lima, a primeira mulher que assume a seleção brasileira, a primeira técnica, e com pouquíssimo, 10 meses, foi demitida, do meu ponto de vista, porque era mulher, né, e porque tensionou isso que a gente está vendo aí hoje, que é os podres poderes, né, que cai presidente, sai presidente. A gente pode saber que aí tem dedo de outros presidentes que fizeram todo o movimento que está acontecendo aí nesse momento, mas, enfim, essa é outra discussão. Não conheço muito, estou dando pitaco, mas quero dizer que algo inédito de acontecer, que são jogadoras dizendo que não vão mais servir a seleção nacional, porque a CBF, ou a instituição, não as tratava com o respeito que mereciam, né? Então, a partir dali, existem alguns acordos, ampliação de campeonatos. Eu lembro que também na Copa do Mundo da FIFA a gente teve um legado de dinheiro muito grande, a CBF teve que investir, uma determinação era investir no futebol de mulheres, aí fez campeonatos, mas eu quero dizer, enfim, que esses movimentos todos, eles não acontecem isoladamente de um movimento maior, que é o movimento feminista, né? Que é a potência que as mulheres e as vozes das mulheres têm, e continuam tendo, e não é de agora, quero dizer que isso já é de muito tempo, e que nos coloca ainda uma série de desafios. Um deles é a politização do futebol de mulheres, que é absolutamente despolitizado, né? As atletas, as gestoras, as técnicas, as torcedoras, as árbitras, muitas vezes não têm essa discussão política, e muito menos essa discussão feminista, e talvez se tivessem essa potência, a gente poderia avançar mais do que a gente avançou. Então, para mim, esse é um desafio hoje que está colocado para o futebol de mulheres. Né? Outro desafio é a criação de um ambiente seguro, o feminismo vem apontando isso. Se a gente tem esses dados da violência doméstica, do abuso, do estupro, tudo que a gente tem é por conta dos movimentos feministas. A ampliação de oportunidades, eu sempre digo que falta para as mulheres no esporte é oportunidade. Né? A ampliação de oportunidades, a formação política e olhar para esse esporte, olhar para o futebol a partir das questões da interseccionalidade, ou seja, são mulheres que são mulheres diferentes, as mulheres brancas têm alguns privilégios, as mulheres negras estão muito fora disso, as mulheres indígenas, as mulheres trans. Então, acho que a gente tem que pensar em um contexto mais amplo de incorporar a discussão de classe, gênero, sexualidade, raça e etnia, capacidade física, o termo que se queira pensar. Porque, para finalizar, eu entendo que o futebol ou o esporte é um espaço de sociabilidade, de empoderamento, muitas vezes de trabalho e, sobretudo, de liberdade. E se a gente pode pensar nesse espaço como um espaço de liberdade, é porque muitas sofreram, trilharam caminhos e morreram, inclusive, para que essa liberdade possa hoje aparecer como uma possibilidade que está colocada, que está sempre em disputa, mas que sem os feminismos a gente não vai avançar de modo bastante significativo, porque efetivamente a gente vive uma sociedade que é desumana, desigual, e o discurso de ódio contra as mulheres e contra a população LGBTQIA+, hoje ela tem se ressignificado e tomado uma potência bastante grande, que eu acho que a gente precisa entender para tentar pensar que outro futebol a gente pode construir a partir dessas perspectivas. Acho que eu fiquei no meu tempo, espero que sim. Então, para iniciar nosso jogo de bola, digamos assim, seriam essas as palavras, e depois a gente segue na conversa. Obrigada. Obrigada, Silvana.
Então a gente segue agora, né, com a professora Carol Vimiero. Por favor, obrigada também mais uma vez. Vamos lá. Você, como eu sou da comunicação, né, a gente tem fixação com slides, então eu vou compartilhar aqui não tenho a capacidade da Silvana de fazer senha nesse momento. Ô, Carol, se eu te dizer que eu faço assim porque eu sou muito atrapalhada com as tecnologias, você não vai acreditar. Nada, é uma habilidade, eu acho, assim, é muito difícil conseguir fazer sem ter alguma coisa para guiar a gente aqui. Mas vamos lá, tá dando para ver aí, gente? Tá sim. Tá. Vamos lá. Vou tentar também, vou colocar aqui e manter aí dentro do tempo. Primeiro queria agradecer, né, Soraya, agradecer Paloma também, né, que são as duas pessoas que eu tenho mais contato aí do grupo. Fiquei muito satisfeita, já pedi desculpas aí, né, por não ter conseguido acompanhar as mesas da manhã. A gente está aí na última semana aqui do semestre na UFMG, então eu não consegui efetivamente deslocar alguns compromissos para poder ficar por conta, mas via programação, né, estava incrível, né, alguns dos meus orientantes participaram, então eu queria parabenizar vocês, né, eu sei que tem muito esforço envolvido, organizar evento não é fácil, então parabéns e obrigada, né, porque criaram um espaço aí para a gente conversar sobre coisas que nos interessam tanto. A outra coisa é falar da minha enorme prazer e honra de estar na mesa com a Silvana, né, acho que, assim, né, a hora que vocês me convidaram, eu falei, nossa senhora, vai ter um pouco de uma certa síndrome de impostora, né, a hora que for falar junto com a Silvana, mas, né, nós mulheres, né, que estamos aí no mundo do esporte, já estamos também meio acostumadas a lidar com essas inseguranças, mas fiquei muito satisfeita, tá, Silvana, de te ouvir, de estar aqui e poder conversar com você mais detidamente. E cumprimentar todo mundo aí, vários nomes conhecidos, né, pessoas que a gente já encontrou pelo caminho, então ótimo estar todo mundo aqui. Eu vou falar um pouquinho, então, né, das mulheres aí nas culturas torcedoras. A Paloma apresentou um pouco a minha trajetória. Acho que uma coisa a destacar, assim, é que eu venho da comunicação, sou jornalista por formação, mestrado, doutorado na comunicação. Isso vai refletir um pouco no tipo de, enfim, preocupações e coisas para as quais a gente olha quando a gente vai falar de culturas torcedoras. Eu me organizei para falar um pouco, assim, apresentar algumas perspectivas teóricas, falar um pouco da presença dessas mulheres, né, nessa literatura sobre culturas torcedoras, e também falar um pouco de uma análise específica que a gente fez recentemente, que é de um coletivo de mulheres específico, que é o Movimento Toda Poderosa Corintiana, e aí a atuação desse movimento, um caso recente, né, que foi a contratação e demissão aí do Cuca no início desse ano. Vou tentar, eu fiz alguns slides que eu não vou conseguir discutir detalhadamente tudo que está neles, mas para passar um pouco assim por essa literatura e também dar alguns caminhos aí para quem tem interesse também, né, em olhar para esse assunto. Então eu vou começar, né? Eu fiz uma organização assim, passando um pouco pelos estudos de representações das torcedoras, pensar um pouco os agrupamentos torcedores brasileiros e a presença das mulheres nesses diferentes agrupamentos. Em alguma medida, eu não vou falar tanto assim, da presença das mulheres, mas mais das pesquisas que conseguiram, né, identificar e historicizar essa presença dessas mulheres, né? A gente sabe que elas participaram, né, de forma muito mais significativa do que a literatura hoje consegue contar para a gente sobre essa trajetória, e aí depois, então, chegar aí nesse caso contemporâneo, que é o caso do Cuca no início desse ano. Sobre as representações das torcedoras, né, e outras mulheres aí que orbitam o mundo do esporte, eu vou passar por essas, vamos dizer assim, essas 6 representações que estão identificadas aí na literatura, que falam um pouco, né, desse imaginário que se tem sobre o que são as mulheres que acompanham o esporte e particularmente o futebol no Brasil, assim, né? Então essa ideia das torcedoras como embelezadoras de estádio, a própria imagem, né, da Maria Chuteira,
a coisa das pomponetes, das musas, as torcedoras símbolo, essa ideia das torcedoras como apaziguadoras, ou como figuras, né, que são, né, mais civilizadas para estarem no estádio, as torcedoras como mulheres masculinizadas e, por fim, as torcedoras como consumidoras. Então, tem uma literatura aí, né, que vai olhar, sobretudo, para o início do século XX, que vai justamente identificar como que nas narrativas, sobretudo da mídia, né, a gente tem a presença, né, desse destaque por um certo papel que as mulheres ocuparam, né, nesse período histórico, e aí muito focada, né, nessa ideia de embelezar, de ser, né, aquela figura que, de alguma forma, torna aquele ambiente, né, uma atmosfera mais civilizada, mais fidalga. Trago aí os dois trabalhos que eu acho que são interessantes sobre isso, que é o trabalho da Leda, né, que é um trabalho muito importante para pensar as torcedoras no Brasil, e o trabalho do Henrique Santos, que vai olhar para essas narrativas, especificamente numa revista de Salvador, e os dois, né, dialogam nesse ponto, assim, de como que eram narrativas que destacavam esse papel dessas mulheres nesse contexto aí, ainda inicial do futebol no Brasil. Depois a gente tem um conjunto de outros trabalhos que vão falar, né, e acho que uma imagem muito presente, né, no nosso imaginário social aí, que é das Marias Chuteiras, né, que são essas mulheres, em geral, olhadas como mulheres interesseiras, né, que querem, de alguma forma, se envolver, né, com jogadores homens, sobretudo, né, para aparecer, ter algum nível de visibilidade e também para ganhar dinheiro. A gente associou recentemente, né, fizemos um estudo sobre essa figura aí que estava numa novela da Globo, né, em Avenida Brasil, e como que ela, de alguma forma, tinha uma aproximação com a ideia da piriguete, né, e uma certa atualização, né, desse estereótipo da Maria Chuteira. Ao mesmo tempo, a gente pensa também como que essa ideia, né, de uma certa representação muito ligada essa noção de uma sexualidade perigosa das mulheres, também pode legitimar, né, formas de violência, né, e aí por isso essa imagem da Elisa Samúdio, justamente para mostrar como que essas representações, né, elas têm efeitos, né, elas não estão só no campo do discurso, né, o discurso ele tem uma capacidade, né, de agir, né, na nossa realidade, e aí como que essas imagens têm uma certa relação com formas de legitimação da violência contra essas mulheres, sobretudo que se relacionam com os jogadores homens, né, do futebol. A gente tem também, numa literatura mais internacional, a exploração dessas mesmas figuras, assim, né? Então, olhando para as cheerleaders, para as calendar girls e também para as wogs, né? Que é, enfim, o termo que tem aparecido com mais força agora, justamente nesse lugar um pouco mais, né, sexualizado, um pouco mais, né, erotizado, e que difere ligeiramente lá da primeira representação, justamente por esse foco no corpo, assim, né? Trago aí a imagem, né, da Larissa Riquelme, talvez vocês se lembrem, que na Copa de 2010 ficou muito conhecida aqui no Brasil, né, e aparecia frequentemente aí, né, na mídia, nas transmissões, e aí não só ela, né, acho que a gente ainda tem isso, acho que diminuiu um pouco, mas ainda está presente essa tentativa muitas vezes, né, de dar foco em certas figuras femininas que estão na arquibancada e que trazem um certo sentido do que seria, né, a mulher, né, desejável naquele lugar ali. Passando para as torcedoras símbolo, eu acho que elas também são uma figura, né, bastante conhecida aí no imaginário social no Brasil, não só no Brasil, a literatura internacional também mostra que outras modalidades esportivas, né, também têm a presença, né, dessas figuras, estão muito ligadas, né, a papéis, né, generificados, muito ligadas a uma certa imagem, né, maternal. Então, essa imagem é a imagem da Salomé, né, do Cruzeiro. Aqui em Minas a gente tinha 3 figuras muito conhecidas, que eram a Salomé do Cruzeiro, a Vovó do Galo e a Zuzu do América. A Salomé e a Vovó do Galo já faleceram,
mas eram 3 figuras assim, né, que são muito parecidas, né? São mulheres mais velhas, que têm um histórico, né, de presença no estádio e que, de alguma forma, né, simbolizam um certo amor, uma certa devoção por esses clubes, mas que, ao mesmo tempo, também estão, geralmente, nesse lugar aí, né, mais maternal e mais do cuidado. Uma outra representação, né, que está presente aí, né, no trabalho do Gustavo, que eu vi que está aí na sala, é essa ideia da torcedora como, né, civilizada, como apaziguadora, né? Tem um trabalho que é o trabalho da Mayra Nascimento, que faz uma análise das dinâmicas, né, das torcidas no clássico entre Remo e Paysandu em Belém, e que ela fala um pouco disso também, de situações que ela vivenciou em que as mulheres atuaram, né, como apaziguadoras, como mediadoras de conflitos. Eu lembrei muito também da sua pesquisa, Paloma, e da pesquisa da Soraya, né, da forma como esses jogos recentes, em que a presença das mulheres foi trabalhada como uma punição, né, como que está muito assentado justamente nessa ideia, né, das mulheres como sujeitas, né, civilizadas, que de alguma forma se portam de uma maneira diferente nesse ambiente do estádio. Uma outra que também está presente na literatura, essa ideia das torcedoras como mulheres masculinizadas, né? Algumas imagens aí de personagens, essas personagens são da TV Pirata da década de 90, uma personagem interpretada pela Cláudia Raia e a outra pela Regina Casé, que são exemplos que a Leda traz no texto dela, né, sobre as torcedoras, justamente dessa figura assim, né, de mulheres que, de alguma forma, quase que como se elas fossem enquadradas como mulheres que gostam de coisas de homem, né? É um pouco essa a leitura. E aí, por fim, uma imagem que eu acho que talvez seja mais recente, que é essa imagem das torcedoras como consumidoras, assim, né? Tem chamado a atenção, né? Como que elas são utilizadas, né? Essa imagem é uma imagem da comunicação institucional do Cruzeiro, mas não é só o Cruzeiro, né, que tenha utilizado essa estratégia de, por exemplo, no dia, essa imagem foi publicada no Dia Internacional das Mulheres, e aí você tem, né, uma mensagem, né, que está sendo postada num dia que tem uma, né, conotação política e que, na verdade, acaba sendo associada, né, a uma campanha, né, que tem fins, né, de marketing, de vender efetivamente as camisas do clube, né, e que foi muito comum, assim, a gente fez uma observação em 2022, né, das postagens dos principais clubes brasileiros no Instagram, e não foi só o Cruzeiro, cerca de 5 ou 6 clubes adotaram a mesma estratégia, assim, né? E aí a questão que a gente coloca é um pouco o que a literatura, sobretudo internacional, tem apontado, de como que, de alguma medida, né, essa associação pode também, né, trazer um certo nível de superficialidade para a forma como a relação dessas mulheres é pensada com o futebol. Além disso, nessa literatura também tem sido apontado um pouco como que elas têm sido usadas como token, assim, né? Então você tem, às vezes, numa campanha, 1 ou 2 mulheres para, de alguma forma, dizer, né, que aquele clube ali ele é diverso, ele se preocupa, né, com essas pautas e coisas do tipo. Então, um resuminho aí, né, dessa primeira parte da minha apresentação, essas 6, né, representações que, de alguma forma, estão ligadas a um conjunto de valores, né, um conjunto de noções que dizem um pouco de como que as torcedoras, as mulheres, né, que acompanham, né, sobretudo futebol no Brasil, são pensadas. Agora eu quero falar um pouquinho, né, dos agrupamentos torcedores. Assim, eu vou passar mais rápido por essa parte, mas eu quero apontar um pouco, né, o que a literatura tem mostrado sobre a presença dessas mulheres em diferentes agrupamentos, né, ao longo dessa trajetória, para então chegar nesses coletivos mais contemporâneos e pensar eles em relação com esse contexto. Assim. Então, estou trazendo aqui, né, 5 formações, vamos dizer assim. É uma coisa muito, né, organizei de uma forma que simplifica muito, tá? Inclusive, assim, né, dá um certo sentido de que essas formações
elas têm um caráter meio que linear e progressivo, mas o que não é, na verdade, o que acontece, né? A gente tem, na verdade, a presença de formações que são formações, né, do início do século XX, que ainda existem no contexto brasileiro, que foram se transformando com o passar do tempo, mas que existem, e formações que foram se transformando também. Então, eu vou, né, falar de uma forma que simplifica, mas destacando isso, assim, né, de como que é um cenário complexo. A gente tem um momento bastante complexo em termos de formações torcedoras. Se lá no início dos anos 90, por exemplo, né, a gente tinha sobretudo o cenário do estádio, né, ele era, vou dizer assim, um pouco mais homogêneo, até em termos de formas de se portar e das performances das torcidas. Eu acho que hoje a gente tem um cenário um pouco mais diverso, com um conjunto bastante diverso de tipos, né, de agrupamentos torcedores. Então, vou passar rapidamente aqui pelos, né, torcedores uniformizados, as charangas, os torcedores símbolo, que são formações lá do início, né, do século XX, são as primeiras formações, né, agrupamentos torcedores que a gente conhece aqui no contexto brasileiro, estão muito ligadas com o processo de mudança, inclusive dos hábitos e dos estilos de vestimenta que os torcedores começam a utilizar para irem ao estádio, estão ligados com o processo de massificação do próprio futebol de homens. Então, são agrupamentos que, de alguma forma, eram formados por torcedores um pouco mais velhos do que depois as torcidas organizadas tradicionais vão ser formadas, eram torcedores que muitas vezes tinham ligações mais estreitas com os próprios clubes, e onde tinha, né, importância essas figuras aí que eram os torcedores símbolo, mas que, diferente dos torcedores símbolo, né, mais contemporâneos, eles tinham funções de mobilização e funções organizativas mais significativas, assim. Então, eles eram efetivamente, né, líderes das torcidas, em alguma medida, né? Essa foto, uma foto, né, importante aí da Dulce Rosalina, do Vasco, uma figura bastante importante aí nesse histórico, né, da presença de mulheres torcedoras em agrupamentos torcedores, né? Pulando um pouco aí para os anos 60, a gente tem a emergência daqueles que são os agrupamentos mais conhecidos no contexto brasileiro, né? São as torcidas organizadas tradicionais, diferentemente, né, desses agrupamentos anteriores. São formadas por torcedores mais jovens, predominantemente homens, têm atitudes diferentes, então eles têm uma certa autonomia em relação aos clubes, se formam ali num contexto também bastante efervescente, assim, politicamente, tanto para coisas positivas quanto negativas, né? Então, ao mesmo tempo que eles estão ali, né, no período dos movimentos estudantis, um período importante da contracultura, é também o período em que o Brasil, né, passa por um processo, né, difícil de instauração do regime ditatorial. Então, eles emergem nesse contexto e as interpretações, inclusive, sobre o que eles significavam, né, elas são díspares na literatura. Assim. É interessante também a gente pensar como que tem, né, um foco muito grande na sociabilidade, no caso desses grupos. É claro que, notavelmente, a gente tem algumas dessas TOs que, em alguns momentos, né, tiveram participação importante, né, política, por exemplo, a relação aí da Gaviões da Fiel com o próprio, com o movimento das Diretas Já, com o movimento, né, da democracia corintiana, mas, de alguma forma, né, o foco era a sociabilidade, essa ocupação, continua sendo essa ocupação do espaço urbano e aí, principalmente do estádio, né? Uma coisa que eu queria comentar é que nessa literatura sobre as torcidas tradicionais, né, a gente tem a identificação da criação, né, de divisões internas femininas em várias delas no final dos anos 90, que depois eu vou voltar e falar um pouquinho mais. Passando para os novos movimentos torcedores, são esses movimentos que são mais próximos das barras, né, argentinas e uruguaias, são movimentos que emergem, né, no início dos anos 2000, começam no Rio Grande do Sul e depois, né, aparecem em vários lugares, né, do Brasil. Tem algumas práticas que são diferentes das práticas das torcidas organizadas tradicionais, então essa coisa de
cantar o jogo todo, cantar para o clube, não exatamente cantar para si mesmo, né? E ao mesmo tempo também uma formação um pouco híbrida, assim, porque da mesma forma que dialogam com essas formações, sobretudo da Argentina, também trazem aspectos que são típicos, né, da cultura brasileira, por exemplo, a coisa dos bandeirões, né, que é muito tradicional das torcidas organizadas, que também está presente no uso que outros movimentos torcedores que foram aparecendo em outros lugares do país, hoje conforma, de alguma forma, o tipo de performance que eles fazem nos estádios. Falar muito rapidamente, né, das comunidades online também, né, e das suas lideranças, que é um pouco, né, as partes aí da minha trajetória de pesquisa, eu trago elas porque eu acho que essas lideranças, né, que se constituíram no uso, né, de diversas plataformas ao longo dos últimos 30 anos no Brasil, eles se tornaram figuras importantes, inclusive para a organização de performances, para a mobilização, para diferentes pautas. Então, eles têm uma importância que vai além, né, da presença ali nessas plataformas, e aí entendendo, então, que essas figuras, né, eles não são torcedores da internet, né, eles são torcedores e torcedoras que participam ativamente dessas culturas torcedoras. A gente percebe, né, eu estudei, né, essas comunidades, estudei um pouco também os projetos de mídia que esses torcedores se engajaram ao longo, né, do histórico deles, e a gente vê que até mais ou menos 2015 a gente tinha a participação de muitas mulheres, mas elas não estavam nos papéis, vamos dizer assim, de liderança, né, desses projetos, e a partir de 2015 começam a emergir, né, várias figuras, né, femininas que começam a também atuar como isso que a gente, né, tem chamado mais amplamente de influências, né, no âmbito aí das culturas torcedoras. Por fim, eu chego, então, né, nos coletivos e torcidas politizadas, que eu quero, né, falar um pouco mais. Eu tenho um pouco de problema também com esse uso do politizado, porque eu concordo com a observação que a Silvana fez, assim, de como que em alguns momentos, né, a gente sente uma certa dificuldade de alguns desses coletivos, né, de, por exemplo, né, se afirmarem como coletivos feministas, ou de efetivamente, né, se posicionarem no discurso e nas ações de uma forma mais enfática. Mas, se a gente olha para esse histórico, eu entendo que tem um certo foco na dimensão política como a principal atuação, que talvez seja diferente do que a gente teve antes em termos de agrupamentos torcedores. Eu estou trazendo aqui, né, a emergência desses coletivos a partir, né, do início aí de 2010, né, mas é claro que eles se alimentam, né, de práticas, de fenômenos, de grupos que existiram, né, formações que existiram no Brasil antes disso, notadamente, né, acho que o exemplo da Coli Gay, né, precisa ser mencionado, só que a gente tem um cenário diferente, né, a partir aí de 2013 e 2014, em que a gente tem, vamos dizer assim, a constituição de um conjunto diverso e numeroso de coletivos e movimentos que, de alguma forma, né, focam nessa dimensão política como o principal foco de atuação. O que eu estou chamando desses coletivos politizados? São os coletivos de mulheres, os coletivos antifascistas, os coletivos contra o futebol moderno, e os coletivos, alguns vão se chamar de torcidas queer, outros, né, agora, mais recentemente, eu acho que tem adotado mais, né, a nomenclatura de torcidas LGBTQIA+, mas são torcidas que, de alguma forma, buscam, né, problematizar as normas de gênero, questões ligadas ao neoliberalismo, que é a principal pauta, aí, por exemplo, dos movimentos contra o futebol moderno. Então, é um conjunto de movimentos que tem aí, né, uma atuação voltada justamente para uma dimensão mais política do torcer. E aí, um novo resumo aí, antes de eu passar para as imagens, então, lá do movimento Toda Poderosa Corintiana, e pensar um pouco, então, de que forma que esse coletivo em particular, quais são, né, as contribuições que ele traz
para a gente pensar um pouco, né, esses entendimentos que a gente tem sobre o papel das torcedoras, quem são as mulheres torcedoras que são vistas como legítimas, que tipo de, né, performance dessas torcedoras é entendido como legítima. Vou passar aqui, então, para o movimento. Esse movimento, então, gente, ele emerge, né, no mesmo contexto, surge em 2016, né, fruto de uma situação específica. É engraçado que esse não é o único coletivo que emerge dessa forma, assim, diante de uma certa situação em que as mulheres, né, se sentem desrespeitadas. No caso do movimento Toda Poderosa Corintiana, foi esse caso, né, dessa capa, do lance, que de alguma forma, né, vai ser aquilo que vai ser o ponto de partida, né, para a formação um pouco mais, vamos dizer assim, institucionalizada desse movimento, ainda que ele seja diferente também em termos de institucionalização do que as torcidas organizadas tradicionais. Então, lá no site, né, delas, elas falam que elas nasceram da vontade de um grupo de torcedoras de mudar o preconceituoso, sexista e segregatório mundo que é o futebol. Nós somos uma torcida organizada, somos um coletivo de mulheres corintianas de todas as torcidas, organizadas ou não, etnias, idades, estados e países que têm em comum os mesmos objetivos, justiça e igualdade nas arquibancadas. Quando a gente foi olhar para o coletivo, o Movimento Toda Poderosa Corintiana, a gente é da comunicação, né, gente? Então, a gente quer compreender um pouco, assim, de que forma que, particularmente, a atuação delas no episódio do Cuca foi responsável por desafiar alguns desses entendimentos que se tem sobre o que são as mulheres torcedoras do futebol no Brasil, né? E aí a gente trabalhou com esse desenho, né, que é um esquema metodológico também, proposto por esse autor, o Kamertz, que é um pesquisador belga que estuda especificamente, né, movimentos sociais, ativismo e a forma como esses movimentos têm um impacto, sobretudo no âmbito da cultura. E aí ele chama isso de circuito do protesto, que é justamente olhar um pouco para a produção de diferentes discursos que certos movimentos são capazes de mobilizar durante uma situação como essa, por exemplo, do Cuca, né? E aí a gente seguiu um pouco esse desenho para olhar, então, para o discurso, né, do movimento, sobretudo através das publicações que eles trouxeram na conta delas do Instagram. A gente olhou também para os comentários das pessoas na mesma plataforma e, por fim, para as notícias que narram um pouco, né, a situação lá do Cuca no Corinthians. Esses são os posts, são 12 posts que elas fizeram nesse contexto. Trouxe aqui algumas das imagens para vocês terem notícia, assim, noção do que circulou. Então, teve muitas imagens dos protestos, teve imagens, né, de notícias com informações que sustentavam, né, a posição delas de que o Cuca não deveria ser mantido. Aqui mais imagens, né, dos protestos. E aí também essas duas imagens que eu trago, que são das notícias, a gente localizou 6 notícias que mencionavam explicitamente, né, o movimento Toda Poderosa Corintiana, e que é muito interessante, que é algo que eu vou falar agora, como que no título e também nos textos, elas foram chamadas de torcedores, assim, o tempo inteiro, né? Inclusive no próprio título, vejam aí, do Terra, torcedores do Corinthians protestam contra a Cuca na porta do CT. E aí, assim, né, a presença de mulheres, né, ou o fato de que essas pessoas que estavam protestando eram, em larga medida, mulheres, ligadas a coletivos de mulheres, só aparece, né, no decorrer da notícia e de uma forma um pouco periférica, assim. Então, quando a gente olha para eles, o que a gente percebeu, assim? Que elas tentaram muito falar um pouco, né, do que elas entendiam que era o problema em questão naquele momento, e o problema em questão era a contratação do Cuca, né? E aí como que ele, de alguma forma, era péssimo, né, para a imagem do Corinthians, ele, de alguma forma, né, destruía uma certa história daquele clube ligada, né, a processos, né, democráticos e também ao futebol de mulheres. É engraçado que as soluções, elas são soluções simples, no sentido de que a única solução que aparecia era demitir o Cuca. Então, para a gente, né, é um pouco difícil assim, pensar na colocação do caso como algo maior do que o Cuca,
muito no discurso do próprio movimento. Isso não é uma coisa que acontece só com esse coletivo, né? Isso é uma coisa que está presente nessa literatura sobre movimentos sociais, que muitas vezes, assim, né, quando você está lidando com uma certa questão pontual, é difícil tratar aquela questão pontual como parte de uma coisa maior, né? E que é recorrente em vários movimentos sociais, assim. E a gente percebeu também, acho que uma coisa muito interessante das imagens é que elas são retratadas nesse lugar de combate, de luta, que para a gente é uma representação que difere significativamente das representações que estão presentes aí nesse imaginário social sobre o que são as mulheres, né, torcedoras. Vou passar os comentários, porque eles são muito parecidos com os próprios posts, né, do movimento. Então, a maioria das pessoas que seguem o movimento e que comentaram ali são pessoas que concordam, né, com o ponto do movimento e que, de alguma forma, também concordaram com o principal argumento, que é a ideia de que ele, né, o Cuca mancharia a história do clube. E vou passar, então, aqui para a representação midiática, que, como eu mostrei para vocês, né, tem esse elemento aí que nos incomodou bastante, que é como se as mulheres, né, desses movimentos precisassem ser legitimadas, né, através de um discurso que, de alguma forma, coloca os homens no centro, né, sobretudo no título das notícias, no centro desses processos aí, né, de luta e de disputa política. Então, esse era o meu esboço aqui inicial, né, gente, do que eu ia passar, e agora considerações finais aí, porque eu já passei, inclusive, do meu tempo. Então, o que fica assim, de considerações finais desse processo de olhar para esse movimento, né? A gente acha que tem uma importância, né, muito grande esses coletivos para alterar essas representações, né, das mulheres torcedoras. Então, no caso específico, né, desse caso, esse esforço de colocar essas mulheres nesse lugar de luta, como mulheres ativas, que de alguma forma estão ali, né, engajadas politicamente com o clube, é muito importante. Ao mesmo tempo, a gente vê uma dificuldade, né, da mídia mais tradicional em dar o devido protagonismo para essas mulheres torcedoras, que foram efetivamente as protagonistas da situação. Por outro lado, né, algo que também Silvana comentou, né, como que nos incomodou, assim, por exemplo, as imagens que circularam, né, e também no discurso de outros coletivos, né, de mulheres, como que ainda está muito presente esse discurso, né, dessa mulher universal, que de alguma forma sempre carrega pautas que são muito mais pautas, né, de mulheres cis e mulheres brancas, né, e aí, por fim, destacar a falta que a gente tem de estudos sobre torcidas e movimentos que têm emergido e que são focadas no futebol de mulheres, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma torcida, que é a TOV, que é uma torcida que se dedica especificamente, né, ao time de mulheres do Atlético, e a gente não tem efetivamente, né, estudos sobre esses coletivos, sobre essas formações que são muito recentes. Então vocês percebam que durante toda a minha fala aqui, né, eu estou falando de mulheres, mas, por exemplo, os agrupamentos torcedores, eles são, em grande medida, né, agrupamentos que se dedicam, né, a torcer para o futebol de homens. E a gente precisa também estudar, então, esses movimentos que têm aparecido mais recentemente e que estão focados no futebol de mulheres. É isso. Vamos lá para a conversa. Obrigada, Carol. Agradecer mais uma vez aí a fala das duas. Eu acho que a gente pode se organizar em relação a perguntas no chat, se alguém tiver. Se a gente conseguir que seja a fala também levantando a mão, a gente vai tentando se organizar. E tem uma quantidade tranquila aqui de pessoas, então acho que dá para ser abrindo a câmera ou o microfone e a pessoa perguntando também. De modo geral, só queria comentar mesmo, agradecer mais uma vez. Achei muito interessante todas as falas. Para mim é uma aula eu estar aqui escutando vocês duas, assim, são referências, inclusive, para o meu trabalho. Muito interessante a gente ver essa questão que a Silvana falou, que é um pouco da pergunta, né, do nosso simpósio, entender que os feminismos, né, eles não falam só de mulheres, né? Ele parte das lutas dessas mulheres, mas ele não está, nesse caso aqui, falando só delas, assim, nesse sentido. E eu queria só pontuar, assim, perguntar se Silvana depois, né, pode falar um pouco, né, sobre a questão também da invisibilidade na mídia, né, desse futebol de mulheres que historicamente
A gente passou, obviamente, por essa invisibilidade, a gente vem vendo algumas mudanças agora acontecendo, possíveis mudanças nessa cobertura midiática mesmo. Queria um pouco da tua fala em relação a isso, também nesse sentido. E para a Carol, muito interessante, sabe que é muito do meu interesse essas questões das representações torcedoras. A gente vê, por exemplo, as embelezadoras de estádio e as musas, as marichuteiras, diferentes, mas de certa forma também muito próximas, porque elas reforçam essa feminilidade, né, que se espera de um corpo feminino. Então, elas têm isso em comum de uma forma interessante de se observar, acho que até pela época também, né, um marco assim da época. E também eu queria também falar em relação a esse reforço, né, querendo ou não, das torcedoras como consumidoras, que é um reforço também, Soraya pode até comentar um pouco também da questão do feminismo de mercado, desse feminismo neoliberal, que vai trazer também a mulher dentro desse espaço, né? A gente vê algumas literaturas que vão falar, como a gente conhece, da Stacey Pope, da Quinta Follett, que vão falar dessas mulheres torcedoras sendo enxergadas comercialmente a partir desse ideal de novas consumidoras. Então, quando o estádio ele passa a ser um espaço também para a família, e a família, entendendo as mulheres pertencendo ao Estado a partir desse espaço, né? Desse espaço também de cuidado, que a gente também trata quando a gente pensa que muitas mulheres são mães e vão ao estádio acompanhar filhos, enfim, levar. Tem toda essa lógica também que eu queria comentar, desse reforço mesmo. A gente vê algumas marcas já trabalhando isso, como você mostrou aquela da Adidas, né? Fazendo no Dia das Mulheres uma foto, uma imagem da mulher lá sendo representada. Eu venho pesquisando um pouco sobre essas campanhas de lançamento de camisa recentemente, assim, de forma bem exploratória. Eu vejo que a Umbro ela tem uma linha assim bem marcada em relação a trazer diversidade nas suas produções fotográficas, assim, vamos dizer. Quando ela vai lançar uma camisa. Então, quando ela lança, é bem aquela questão do token mesmo, né? Que a Tofolete fala. Quando ela lança, ela sempre coloca uma mulher, uma pessoa negra, sempre dentro de um ambiente mais urbano, não está muito atrelada ao ambiente do futebol, para trazer também essa ideia de que a camisa de time pode ser utilizada em outros espaços. Então, queria só que você pudesse também depois comentar um pouco sobre isso. Mais uma vez, agradecer. Vamos escutar a Soraya, se tiver mais outra pessoa, a gente faz esses 3 comentários para vocês também comentarem, tá bom? Obrigada. Agradecendo, né, mais uma vez a Ana e a Silvana pela fala, é muito importante, né, vou partir aqui, na verdade, para duas perguntas, 2 questionamentos, né, que sempre me surgem aí nesses últimos tempos. Para a Silvana, primeiro, tem a ver muito com esse trabalho com as pioneiras, né, que a Silvana tem trabalhado, que ela, inclusive, falou aí logo no começo da fala dela, né, de um trabalho mais ativista, que eu acho que é super importante, porque a gente não tem como construir história, né, inclusive do que a gente está vendo hoje na mídia, sem a gente saber o que aconteceu lá atrás. Né? Inclusive, Silvana, vi recentemente, no escopo dos jogos agora amistosos, né, que a gente está vendo da seleção, e aí tem algumas das pioneiras que têm trabalhado, né, inclusive com a seleção ultimamente, e aí a mídia tem um pouco, muito brevemente, pautado isso, né? E aí o meu questionamento vai muito mais para, nesse escopo do ativismo, e a gente sabe que isso tem tido impacto efetivo, né, que desde aquela carta que vocês entregam à CBF lá atrás, que a gente só vai ver basicamente ter inferências aí, basicamente de 2020 para cá, se não me engano a carta foi entregue em 2018, né, Silvana? O que é que você tem visto, inclusive, de mudança, né, nessa perspectiva da própria, a gente sabe que a CBF, enfim, vamos esperar da CBF muita coisa, mas da perspectiva, né, da visibilidade dessas mulheres pioneiras, que ainda é muito desconhecida, né, tipo, tem todo o trabalho que você, com a Lu Castro e a Aira, tem feito de dar visibilidade para essas mulheres, mas efetivamente, né, no escopo midiático, a gente ainda vê uma dimensão muito, muito apequenada, né, desse processo. Então, queria saber de ti um pouco mais sobre isso, né, sobre esse trabalho mais ativista. E para a Ana, vai um pouco no âmbito do que eu tinha visto, né, inclusive na sessão que teve trabalho
sobre torcida, o trabalho da Carol, que acho que está por aqui, que ela fala das torcedoras símbolo, né? Ela vai observar e fala, inclusive, da Dona Maria José, que para nós, rubro-negras, aqui é muito importante, né? E aí, esse lugar que tem sido dado, e aí observando a mídia, de forma geral, que tem sido um trabalho nosso, né? Por ser a gente estudante tudo da comunicação, então termina observando muito mais a esfera midiática. Sempre houve também, ao mesmo tempo que uma exaltação da Dona Maria, para mim sempre houve também um incômodo muito grande desse local onde as torcedoras símbolo são colocadas. Porque se a gente olhar para quem são as torcedoras símbolos, normalmente são pessoas, mulheres idosas, né, que têm um longo histórico com o clube, que vão ser ali abraçadas pelo clube em determinado momento, mas é sempre aquela imagem fofinha, queridinha, maternal, né, que vocês, inclusive, falam no trabalho de vocês, você e a Natália Souza, né, naquele trabalho que vão trabalhar sobre algumas características hegemônicas das torcedoras, é uma vertente que me incomoda um pouco nessa visibilidade que é dada para essas mulheres torcedoras. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, nessa perspectiva, né? Porque a gente sabe que tem as Marias Chuteiras, tem as mulheres hipersexualizadas, como você mostrou aí, mas nessa perspectiva da torcedora símbolo, né, parece que para a mulher ter uma visibilidade enquanto torcedora, ou ela é uma mulher bonita em campo, que é o close da câmera vai para ela, né, ou ela precisa ter se comprovado várias vezes como uma torcedora efusiva para ser considerada realmente uma torcedora símbolo. Vai um pouco nessa perspectiva. Mas agradecer imensamente, porque são duas falas muito importantes nesse universo que a gente está querendo construir, né, de pesquisa no futebol. Érica, por favor, a gente depois disso passa para as convidadas. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo essas duas mulheres que são grandes referências, né, para os nossos estudos de gênero e esporte. E eu queria fazer uma pergunta para voltar nessa questão dos feminismos na relação com os esportes, né? Se vocês acham que o esporte foi, ainda enfim, né, considerado uma pauta menor para o movimento feminista, do mesmo jeito que a gente pesquisa jornalismo, sabe que a pauta do esporte dentro do jornalismo é considerada menor, acessória, né? Se para o movimento feminista, pensando em demandas tão urgentes que a gente tem, como violência de gênero, desigualdade salarial, a feminização da pobreza, a gente tem demandas realmente bastante complicadas para lidar enquanto movimento, né? E se diante disso o futebol, o esporte no geral, acaba se tornando uma pauta secundária, né? E se no campo dos esportes também falar sobre feminismos ainda é um tabu, né? Eu li atualmente um texto da Constância Lima Duarte que diz que no Brasil o termo feminismo ainda enfrenta uma dificuldade, uma resistência muito grande, né? A Silvana falou um pouquinho na fala dela de como essas mulheres lutam por direitos e não se sentem representadas pelos feminismos. E aí até na esteira dessa questão do feminismo no plural, como que vocês veem hoje nas nossas pesquisas, né? Eu sou do campo da comunicação, mas não só na comunicação, mas para olhar para os esportes, o potencial e a importância da interseccionalidade, não só como uma ferramenta analítica, mas também como epistemologia, né? Para os estudos relacionados ao esporte. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Érica. Vamos seguir na ordem da apresentação, então. Silvana, por favor. Olá, obrigada, então, pelas 3 considerações e as 3 perguntas. Vou tentar responder na ordem. Com relação à invisibilidade, Paloma, eu acho que isso, por muito tempo, a mídia, digamos assim, mais tradicional, especialmente a mídia oficial das instituições que regem o futebol e dos clubes, que as executam, não pautaram e não pautam o futebol de mulheres, né? A pressão que houve para que, do meu ponto de vista, para que houvesse uma maior circularidade das notícias, informações e da pauta das mulheres na mídia tradicional se deu pela mídia não tradicional.
Eles começaram a perceber, inclusive, que estavam perdendo espaço. Quando você vê uma TV Cazé transmitindo a Copa do Mundo agora, de 2023, e com a potência que foi, e com o número de pessoas que assistiram na TV Cazé e não na TV aberta, a gente vê o resultado disso. Então, antes dos streamers, eu acho que também dá para a gente pensar as redes sociais, que foram aquelas que divulgaram o futebol de mulheres. Então, eu penso que a imprensa mais tradicional, a mídia mais tradicional, teve que se render a essa pauta, não por vontade política, mas porque, inclusive, estava percebendo que perderia mercado, e efetivamente perdeu o mercado. Em 2023, para mim, a transmissão que a TV Cazé fez demonstra isso. Tanto é que vai transmitir os Jogos Olímpicos, né, em todas as modalidades. Todas. Então, cai por terra toda uma discussão que se fazia há muito tempo sobre a questão dos direitos, né? Ainda sobre isso, queria pensar também que eu tenho a convicção de que ainda falta muita pesquisa em jornais e materiais que não os principais jornais dos estados. O que eu estou vendo isso? Né? Aqui em Pelotas, por exemplo, tem um doutorando do Rigo que começou a mapear equipes no Brasil na época da proibição, mas mapeando onde? Em jornais muito periféricos, entendeu? Que dão notícias. Então, muito do que a gente não conhece é porque a gente também não pesquisou e não achou as fontes onde isso está registrado. Por isso que a história oral é fundamental, a oralidade, do meu ponto de vista, ela é bastante importante, né? Eu estou querendo pensar aí na coordenação de uma pesquisa mais nacional, de pensarmos todas nós, e todos nós que se interessar por esse tema, de mapear essas equipes, né? Porque elas existiram. O fato delas não aparecerem denotam outras questões, então acho que também tem isso. Com relação à pergunta da Soraya, a CBF, para mim, faz ações pontuais para dizer que não está fazendo nada. Então, trazer uma ex-jogadora, agora no caso a Roseli, né, para ficar lá e dizer que está olhando as pioneiras, não diz nada para mim, ainda que para a Roseli e para aquelas outras que participaram, né, não foi a primeira vez, ela já vem fazendo isso desde 2016, tenha sido muito importante, mas não é nada. Enquanto a CBF não colocar no seu próprio museu a história das mulheres, nada do que é feito, para mim, significa alguma coisa. Quem já foi ao museu da CBF vai ver que praticamente elas não estão lá. Colocar uma imagem, uma estátua, né, da Marta, do lado do Pelé, não diz nada. Diz de uma personagem, ou a abraçadeira da formiga numa competição. Se a gente vai no museu da CBF, eles têm uma coisa que eu acho linda, maravilhosa, que é um céu estrelado, e cada estrela corresponde ao nome de um jogador que já vestiu a amarelinha. Por que não tem isso para as mulheres? Inclusive porque a CBF nem tem todos os registros de quem já vestiu a amarelinha das mulheres. Então, é balela. Como foi balela, por exemplo, em 1991, foi a primeira Copa do Mundo. Em 2021, 30 anos. A gente pressionou. Eu estou falando aí o coletivo que vocês conhecem, Ju Cabral, Aira, Lu Castro e eu, que a gente vem batendo na CBF há muito tempo. Né? Participamos de questões internas do grupo de reformas lá, eu participei do grupo de reforma do Estatuto da CBF, e a CBF fez, então, um evento, né, reunindo as jogadoras da primeira seleção, da seleção que foi para 91, e a gente disse, mas antes de 91 a gente teve a seleção de 88 no torneio experimental, essas mulheres também têm que estar lá, pelo menos as mulheres que foram nessas duas edições. E fez um dia, um churrasco, um evento, elas jogaram bola, né, e, bom, chamou a imprensa, para a imprensa ver o jogo delas num domingo, lá na Granja Calmari, chegamos no sábado à noite, voltamos no domingo, e pronto. Agora, tem uma pauta muito importante, elas têm que ter isenção dos cursos da CBF para estudar, para se qualificar, elas poderiam ter uma aposentadoria, porque elas têm toda uma relação de condições precárias, sobretudo essa primeira geração de trabalho ainda hoje, enfim, isso não está sendo observado.
Então, acho que ainda há muito que fazer, ainda há muito que bater na CBF, e o próximo presidente que vai vir aí, a gente vai continuar reivindicando o espaço delas. Para muitas delas, a gente já entrevistou já conversei com, sei lá, mais de 100 dessas mulheres, né? Mas efetivamente entrevistei mais de 70. E a grande maioria delas diz: eu só queria ter meu nome reconhecido pela instituição, só queria meu nome no museu da CBF. Isso é muito sério. É um apagamento simbólico, né? É um apagamento não só simbólico, é uma morte simbólica. Bom, com relação aos feminismos, também não dá para dizer o movimento feminista, e eu acho que também dá para pensar o esporte no singular, mas eu acho que as coisas que a gente, por exemplo, todo mundo aqui está fazendo, ainda que não tenha que movimento é esse institucionalizado? Não existe um movimento feminista institucionalizado. A Carol trouxe muito bem os coletivos, né, os movimentos de resistência. Então, acho que todas nós que estamos, e todos que estão embrincado com essas pautas, estão dentro de, digamos, um grande movimento feminista. E não sei se é pauta secundária, pode ser que sim, mas na medida que muita coisa tem acontecido, acho que reverberou no esporte. O caso Cuca, para mim, é exemplar. Eu ia falar aqui, passei batido, depois que bom que a Carol trouxe, né? O que está acontecendo com o Daniel Alves, o que aconteceu com o Robinho, essas coisas só são possíveis porque a gente está gritando. Quando bota uma imagem objetificando as mulheres, é o movimento feminista que está indo lá dizer não pode, mas são as mulheres e são os homens que se identificam com essa pauta e que estão dizendo não dá mais, né? Então, penso que é um caminho de mão dupla. Agora, não gostaria e não pretendo pensar nessa lógica se é secundária ou não, porque são gente, um país que mata mulheres e população LGBTQIA+, por ser mulher ou por ser diferente da cis-heteronormatividade, que passa fome, que tem uma série de pendências a serem resolvidas, pensar o esporte, talvez antes tenha que pensar condições de que essas pessoas sobrevivam, né? E acho que isso nós temos feito, mas os movimentos feministas e as pessoas que se identificam ou não e que têm pautas para uma sociedade mais justa estão fazendo. Exato, aí a Falcão também está envolvido no caso do assédio, Cleiton Lima, lá do Santos, técnico do Santos, que saiu também com denúncias de assédio e que há um silenciamento todo sobre isso. Tem muitos silenciamentos, né? Isso e os casos que nem chegam a aparecer. Acho que era isso, acho que eu respondi, de certa maneira, das três. Agora é contigo, Carol. Só comentar, eu vou comentar uma coisa sobre isso que você estava falando, Silvana, e depois respondo as perguntas. Mas é assim, né? São vários casos, e esses casos estão começando a ganhar alguma visibilidade, mas ao mesmo tempo, assim, como é difícil, né, para que aquele caso se transforme em algo que representa uma coisa muito maior, né, e muito mais estrutural. O caso do Bruno. Do Bruno, do Daniel Alves também, porque eu acho que tem ali uma transformação naquela figura, num certo monstro, que é a mesma coisa lá do Bruno, né? E fica assim, né? São esses homens, os monstros, e não exatamente um problema que é muito, né, mais estrutural e que precisa ser trabalhado de uma forma muito mais complexa do que vamos dizer assim, nesse julgamento muito pontual, né, dessas figuras que, de alguma forma, os casos mobilizam mais a visibilidade midiática e a opinião pública. Mas vamos lá, as perguntas, né? Pois é, Paloma, essas camisas, né, elas estão... É interessante pensar assim, né, como que o seu trabalho lá, eu lembro de você identificando um pouco, né, os produtos, né, que são vendidos pelos clubes, que são direcionados para o público feminino, e como que historicamente a gente sempre teve problemas, né, de fornecimento de camisas em modelo feminino, de camisas em tamanhos que de alguma forma sejam diversos o suficiente, né? Historicamente as camisas de mulheres sempre foram camisas, né, que o tamanho G na verdade é o tamanho P, né? Com muitas reclamações, e é interessante pensar isso, essa ampliação um pouco, né, dos produtos que o futebol passa a nos oferecer, né? Mas ao mesmo tempo, sabe o que tem me chamado a atenção, assim? Que essa coisa que vocês também têm estudado, né, de uma certa padronização, assim, né? A Adidas acho que é o
principal representante desse processo de padronização, de uma certa mercantilização dessas causas, né, ou da coisa lá do ativismo comodificado, em que a gente tem praticamente as mesmas camisas em todos os clubes, né? Então tem uma certa padronização, né, do ativismo que é muito incômoda, assim, para mim, né? A Adidas lançou agora, recentemente, aquela camisa do mês da consciência negra, né? E fez a mesma camisa para todos os clubes. As camisas eram idênticas, né? Legal, camisa super bonita, mas todos os clubes que têm material esportivo da Adidas com a mesma camisa, assim, né? E aí a gente fica se perguntando assim, isso, assim, né? Como que não é simplesmente, né, trazer essas pautas, né, para dentro de uma lógica de mercado, em que eu nem sei se efetivamente essas camisas são consumidas ligadas às questões políticas que elas, né, se propõem a trazer visibilidade, assim, no final das contas, se não é um pouco esse consumo muito estético dos produtos, que de alguma forma, né, não vai desembocar exatamente esse lugar político que a gente esperaria, né, que essas campanhas chegassem, né? Sobre as torcedoras símbolo, né, Soraya? Pois é interessante, né? Que é como se, assim, aqui, pelo menos os nossos exemplos em Minas, a minha impressão é que para a mulher ser considerada torcedora legítima, pensando nessas figuras símbolo, é quase como se elas tivessem que, né, se dedicar a vida inteira ao clube, né? Então você fica lá frequentando o estádio por 60, 70 anos, inclusive isso é uma narrativa frequente quando vai falar dessas mulheres, de como que elas estão ali acompanhando o time há décadas e décadas, e aí é só o momento, então, que você consegue, de alguma forma, né, algum nível, vamos dizer assim, de legitimidade do seu lugar de torcedora, né, mas muito ligada a essa coisa muito... tem alguns autores que têm falado, essa literatura internacional que olha para essas figuras também, fala um pouco de como que elas são reduzidas, assim, né? Elas são quase que caricaturas, assim, né? E não são exatamente mulheres com complexidade, com camadas, né? Elas são simples, assim, de forma simplista, ou celebradas ou condenadas, assim, né? E aí é isso, né? Só vem a legitimidade quando de alguma forma você dedicou sua vida inteira ali àquele clube, ou então quando você, de alguma forma, né, sobretudo a dimensão do corpo, né, atende a certas expectativas, né, em termos de beleza, em termos de corporalidade, nesse contexto brasileiro. Vamos lá. A pergunta dos feminismos, se é uma pauta menor, eu concordo bastante com a Silvana, assim, eu acho que recentemente os esportes, né, e aí o futebol no Brasil ganha uma importância não como um contexto, um campo que reflete, né, aquilo que está acontecendo fora, mas que ele dialoga com esse fora, mas tendo agência, assim, no sentido de que ele também está produzindo coisas para mudar esse cenário que a gente vive, assim, né? E aí pensar quantas questões que estão na pauta do dia no Brasil, elas estão ganhando visibilidade também através dos esportes, e sobretudo do futebol, por causa da centralidade cultural que o futebol tem no Brasil, né? Então, pensando, por exemplo, né, todos esses casos de violência, né, envolvendo figuras masculinas, né, do futebol, o quanto que elas são importantes, né, para discussões mais amplas, para além do futebol. A mesma coisa eu acho nas discussões sobre racismo com o Vini Júnior, né? Então, assim, não são só sobre futebol, né? Elas estão aí, de alguma forma, reverberando e dialogando com esse contexto e produzindo, né, ideias, discursos que vão modificando esse cenário, assim. Eu acho que tem muita coisa, claro, né, gente, para mudar, assim, mas eu acho que a gente tem que ter algum nível de reconhecimento de que as coisas elas se transformaram minimamente nos últimos 5, 7 anos, a partir, sobretudo, da ação de figuras como esses coletivos aí que eu trouxe na minha fala, né?
ou das figuras lá que Silvana tem pesquisado também, das pioneiras. A gente tem várias, né, mulheres, pessoas ligadas a outras questões também, que têm tematizado questões muito importantes e que têm transformado de alguma forma, né, a forma como a gente vê os esportes, né, mas ao mesmo tempo também acho que atuando assim, fazendo pontes com esse cenário maior, assim, discutindo questões que, de alguma forma, mesmo as pessoas que não acompanham, por exemplo, o futebol, estão aí, né, acompanhando o caso do Daniel Alves, estão aí acompanhando o caso os casos, né, do Vini Júnior, porque não é um caso, né, vários casos. Então, eu tendo a pensar isso, assim. A pergunta da Érica, sim, Érica, eu acho que, assim, é fundamental a gente, sobre interseccionalidades, né, e pensar um pouco outros marcadores e como que eles atravessam as experiências, os fenômenos, né, dos futebols e das diversas modalidades esportivas. A gente tem feito um esforço assim, de dialogar com perspectiva, né, interseccional, tanto em termos, né, epistemológicos, quanto em termos metodológicos, assim, e tentar pensar um pouco para além, né, da discussão das mulheres, né, como essa categoria universal e fechada, que na verdade diz das mulheres cis e brancas, né, assim, são as demandas dessas figuras que muitas vezes vão estar apresentadas, né, em alguns coletivos que dizem representar, né, as mulheres torcedoras, ou outros coletivos e outras movimentações, enfim, movimentos que estão ligados a outras figuras, assim, né? Eu acho que essa discussão está bem forte, por exemplo, na tematização das mulheres jornalistas, assim, tem alguns trabalhos aparecendo para justamente pensar, né, como que a gente tem mudanças, né, como Silvana mencionou, né, a emergência de mulheres narradoras, a emergência de mulheres comentaristas, né, coisas que seriam impensáveis há 10 anos atrás, né, uma mulher narradora do rádio, né, assim, algo que a gente viu aqui, né, em Minas, com Isabelle, depois com Duda, e que agora estão as duas na televisão, mulheres comentaristas, a gente viu Ana Thaís Matos comentando os jogos da seleção masculina na Copa do Catar, assim, né? Ela era do time principal de 3 figuras, né, desse veículo, que acompanharam os jogos da seleção masculina, né? São coisas que seriam impensáveis há 10 anos atrás, assim, né? Mas ao mesmo tempo é isso, né? Um padrão, né, muito branco, né? Muito do Sudeste, né? Mulheres que em geral atendem um padrão, né, hegemônico mesmo, de beleza, muito branco. Eu sempre falo que é impressionante o tanto de mulheres que cobrem aí o esporte, que são louras, né? Parece que a gente tem uma representatividade assim, né, gigante num país lotado. Então tem um padrão muito claro, assim, né, que quando a gente olha para as imagens, são as mulheres que as portas são abertas, né, nessas emissoras. Acho que também tem tido tensionamentos, né, muito em função de algumas figuras também, né, que têm sido importantes nesse processo. Então, duas que eu acho que têm mais visibilidade é a Karine Alves, né, e a Rafaela Serafim, que tem, de alguma forma, também puxado essa discussão. Mas é isso, assim, acho que a gente ainda tem que avançar muito, assim, por exemplo, né, nos estudos sobre mulheres torcedoras, né, para pensar efetivamente esses atravessamentos, assim, né? E como que algumas demandas, às vezes, elas não vão aparecer puxadas pelos coletivos de mulheres, elas vão ser puxadas, por exemplo, pelos coletivos que têm, coletivos não, torcidas que têm um ethos, né, vamos dizer assim, mais ligado a uma perspectiva de esquerda e que muitas vezes vão trazer, por exemplo, tematizações de raça e de classe de forma muito mais clara do que os coletivos de mulheres. Assim. Acho que também tentei responder. Acho que foi. Obrigada, Carol. Obrigada, Silvana. Acho que Soraya levantou a mão também. Se tiver mais alguém que queira, né, dar a palavra aqui rapidinho para a gente poder fechar também pelo nosso horário. Soraya, por favor. Não, é mais um comentário dialogando com a fala de Ana, que eu achei muito interessante quando ela colocou a questão da caricatura, né,
da posição caricata da torcedora, eu tenho até discutido com algumas amigas, uma amiga que escreve muito comigo, que é a Cecília Almeida, que não necessariamente é uma estudiosa dos esportes, mas está sempre no meio da gente, porque ela trabalha muito com cultura de fãs. E eu me lembrei, Carol, na tua fala, que uma discussão que a gente teve recente, né, dessa fala, a gente aqui no Brasil, né, o termo é torcida, mas quase no mundo todo é fã, né? E o diálogo com a cultura pop, por exemplo, aí dialogando também com o Tiago Soares, que é um amigo que também está sempre dialogando também com a gente, é de como, na verdade, há uma questão de gênero aí atrelada a esse fato, assim, que fã é histérica. Então, a Dona Maria, ela vira quase uma figura caricata, que entra para esse escopo, por exemplo, do histérico, do fã, que normalmente mulher que performa, ou pessoas LGBT, né? Tanto é que está muito atrelada à cultura pop e há muito preconceito. Já o torcedor, não. Aí é uma coisa, né, do macho, que há uma ótica clara de gênero. Então, acho que dialoga muito com isso que tu falaste da questão da caricatura, porque é meio isso que funciona mesmo, é quase como uma caricatura do feminino, do performar o feminino, que é esse fã exagerado, diferenciado. Que se a gente olhar para, tirando aqui, a gente tinha aqui o Zé do Rádio também aqui no Brasil, no Recife, né, que era bastante famoso também, mas a grande maioria dessas figuras símbolos são mulheres torcedoras, normalmente idosas, né? Então faz a gente pensar um pouquinho nessa lógica que tu estava falando. Era só para comentar, porque veio na cabeça na hora da tua fala. Tá, joia. Obrigada, Soraya. Queria saber se tem mais alguém que queria fazer algum comentário. Então, se a gente encerra por aqui. Eu quero fazer um comentário que eu acho que é importante registrar. Quando eu estava falando da CBF e da ausência das mulheres no futebol, quando a Duda, Eduarda Luizelli e a Aline assumiram cargos na CBF, uma das ações que elas fizeram foi exatamente tentar inserir as mulheres no futebol, no Museu do Futebol. Então, elas nos chamaram, a gente fez várias reuniões, nós 4 fomos à CBF, estudamos o museu, fizemos um projeto, entregamos esse projeto, está na mão da CBF, que era tanto uma exposição para 2023 e uma interferência no acervo permanente do museu, quer dizer, eles têm elementos, entendeu? Mas não têm vontade política. E eu acho importante registrar que foram 2 mulheres que puxaram essa discussão, 2 ex-atletas, que inclusive iam ir no museu e dizer, não estamos aqui. Né? Então, só para deixar o registro que houve iniciativas, né, capitaneada por mulheres, mas está lá guardadinho em algum lugar. E até complemento, né, Silvana? Assim, isso começa com a entrada da Aline, das meninas na CBF, é que se começa a desenvolver uma área específica para o futebol feminino que não existia, né? E que, se existia, era basicamente invisibilizada pelos homens, mas uma diretoria, né, como a gente vê depois acontecer, é completamente, né, da vontade política e ativista de mulheres, efetivamente. E vale dizer, até hoje a CBF não tem um departamento feminino, né, o departamento de mulheres. Tem diretorias que não têm o mesmo nível administrativo, mas o departamento, que é algo que foi aprovado pela CBF em 2015, a reforma do estatuto ainda não foi implementada. Mais uma vez, obrigada. Carol, se quiser dar alguma palavra final também, a gente está encerrando por aqui hoje. Muito obrigada a todo mundo. Só agradecer, gente, foi um prazer. Prazer estar com vocês todos, prazer estar na mesa com você, Silvana. Muito obrigada aí, viu, Paloma, pela condução impecável também. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo, né? Todas e todos que estão aqui participando, que estão com a gente desde amanhã. Sei que está todo mundo assim cansado, mas eu acho que foi um evento super promissor. Acompanha aí as redes sociais do FGCAP, a gente pretende, é o nosso primeiro simpósio, nosso primeiro evento para estar, né, mais ativo aí em discussão com os colegas de todo o Brasil e até de fora do Brasil também. Tem gêneros de esporte, mas tem outras linhas de pesquisa também super interessantes da nossa área. Eu queria agradecer mais uma vez vocês, e Silvana levantou a mão, por favor. Levantei porque não agradeci, foi fácil dizer super legal estar aqui, gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos ouviram, agradecer e dizer que é uma alegria imensa, Carol, partilhar contigo essa mesa, e fazer um chamamento para todos, todas e todos que estão aqui, que sejamos todos, todas e todos feministas. O mundo carece das nossas intervenções. Super obrigada. E, de novo, agradeço a oportunidade do evento.
Perfeito. Obrigada, pessoal. A gente encerra por aqui hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, Carol e Silvana. Tchau, tchau, gente. Boa noite. E Tchau, vamos conseguir em contato. Tem projetos aí. Tá bom. Beijos. Boa noite.